Olá, queridos, bênção pura, pastor Josias, da Casa de Oração. Hoje a gente está inspirado aqui. E a gente vai entrar agora com uma aula, tá? Aliás, a introdução da aula de Teologia do Novo Testamento. Teologia do Novo Testamento tem esse nome porque a abordagem dos elementos que compõem esses livros, elas são sistematizadas a partir do contexto histórico e analítico do diríamos, período interbíblico. Tem alguns elementos constantes do período interbíblico, mas a gente diria do pós. Por quê? O termo Teologia do Novo Testamento vai ter esse espaço para analisar essa coerência do que aconteceu antes com o que acontece a partir de agora. Viu? Então seria o já e o ainda não daquilo que a gente vê em escatologia. Muito bem, né? Foram 400 anos onde não houve produção literária canônica para o povo judeu, né? Aliás, as Bíblias antigas têm algumas ainda com 4 páginas em branco, que representam os 400 anos que Deus ficou sem se comunicar com o povo no sentido de produzir-se uma literatura cristã canônica, não é? Isso de acordo com o cânon evangélico, né? Uma vez que os irmãos católicos incorporaram livros históricos entre os livros canônicos, né? Portanto, para os evangélicos, esses livros são deuterocanônicos, né? E os livros chamados deuterocanônicos são chamados assim porque o termo deuterocanônico ou deuterocanônico refere-se a um conjunto de 7 livros que estão presentes na Septuaginta, a antiga tradução em grego do Antigo Testamento, né? O judaísmo, após o sínodo de Gemínia, o concílio rabínico farisaico, que foi realizado entre o final do século I depois de Cristo e o início do século II, né? Então a gente pode atribuir isso já aos pais da igreja, né? Ele não considerou canônico os livros que foram colocados, né? Bem como alguns grupos de cristãos também não aceitaram, né? Comumente os protestantes, né? Protesto é com protestante mesmo. Então, posteriormente, esses livros foram admitidos, né, como autênticos pelo Concílio de Roma, já em 382 depois de Cristo, e também o Concílio de Hipona, né? O Concílio de Hipona, que foi em 393, também depois de Cristo. Ainda o terceiro Concílio de Cartago, em 397, o Concílio de Florença, na Itália, e o Concílio de Trento, também na Itália, em 1545. Bom, então a gente está falando de Teologia do Novo Testamento, que vai se traduzir em um estudo sistemático, onde a busca por uma orientação, por um norte, que é capaz de conectar, né, os eventos que aconteceram lá e que agora se cumprem na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Ou seja, começa o Novo Testamento com os chamados evangelhos. Por exemplo, a palavra evangelho, do grego evangelho ou evangelion, que se traduz por boas novas ou mensagem agradável. A conexão dessa mensagem agradável com a notícia ruim é que deu base para uma teologia do Novo Testamento. Então, se há uma teologia do Novo Testamento, há uma teologia do Antigo Testamento.
Por isso a gente diferencia a teologia do Novo Testamento. É a partir da notícia boa. É a notícia boa, enquanto a teologia do Antigo Testamento ficaria com a notícia ruim. Muito bem. A notícia que nós temos de que Cristo veio ao mundo. Junto a isso, o advento da Septuaginta, que exportou as escrituras hebraicas para todo o mundo helênico. Então, aquilo que era hebraico foi traduzido em grego, e agora todos os que falavam o idioma grego, ou chamados helênicos, ou os helenizados, né, eles puderam ter nas suas mãos um exemplar do Evangelho. O que acontece é que essas pessoas que agora na língua grega estavam tendo nas suas mãos a Septuaginta, versão dos 70, elas agora careciam de uma explicação. E como explicar em grego o que foi originalmente escrito em hebraico? Quer piorar? Como explicar para um povo que tinha uma educação muito mais cosmopolita fatores de visão, por exemplo, de um povo como o povo judeu? Mateus aproveita essa lacuna para usar o Evangelho, que leva o seu nome, para uma explicação bastante plausível. Porque Mateus tem um olhar muito mais voltado para os judeus e como eles vivem. Isso se mostra bem verdadeiro porque Mateus tem muito das citações do Antigo Testamento que diz, olha, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Esse era um olhar judaico. Então Mateus, Marcos, Lucas e João dão nome ao modo como eles percebem o advento do Mashiach. É um evangelho. Um só é o evangelho. Não são 4 evangelhos. Mas o evangelho de Jesus Cristo, na ótica de Mateus, foca os judeus. Na ótica de Marcos, já vai ter um outro viés. Na ótica de Lucas, muda muito mais. E na ótica de João, é o Evangelho Celeste. É o Cristo que se corporifica e vem viver entre os homens. É o Emanuel. Muito bem. O Cristo, que tem essa derivação do grego Christos, a palavra Cristo é ungido e tem a sua tradução no alfabeto grego como sendo o Mashiach, o Messias, o prometido. Então, esse termo vem de Israel, onde a unção com óleo servia como sinal para expressar o recebimento de encargo da parte de Deus. Por isso, você vê a genealogia de Jesus em Mateus, ligando Jesus a Davi, de quem Jesus é descendente. Enquanto isso, Marcos tem outro olhar. O olhar de Marcos vê o serviço e o sofrimento de Jesus, é o servo sofredor. Por outro lado, Lucas, ele vai apresentar o Salvador do mundo em uma visão bem cosmopolita. Enquanto João, diretamente dos céus, diferentemente dos demais, ele tem uma visão de Jesus como o verbo de Deus, o princípio da criação. Então essa introdução já mostra os diferentes aspectos das visões sobre o livro que inicia o Novo Testamento, tá bom? Então fica assim
tá bom? Bons estudos, Deus abençoe você. Vamos falar então de Mateus, Marcos e Lucas. João vai ser analisado separadamente porque ele tem uma temática bem diferenciada. Quando você pega os evangelhos, você pode ver muito de um no outro, mas quando se fala de João, é totalmente diferente, tá bom? Então fica aqui com essa introdução do Novo Testamento, tá? Teologia do Novo Testamento, e segue daqui a pouco as aulas para a gente estar dando continuidade a esse trabalho. Que Deus abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.